Próximo inscrito em declaração de líder, bancada Republicanos, com a palavra vereador Fiuza, da tribuna, é isso? Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. E aproveitando e dando seguimento a essa pauta de extrema importância que é para a nossa sociedade de Caxias do Sul, que é o transporte público. Nós, fazendo uma pequena pesquisa, e até porque a nossa postura do Republicanos já diz, não é de fazer crítica por fazer crítica, é fazer a crítica em prol de construir o melhor para as pessoas de Caxias do Sul, principalmente para aquelas que fazem, senhor presidente, a utilização do transporte público. E eu fazendo uma analogia aqui no dicionário, Aurélio, proselitismo político. Qual o significado? Empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de uma determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Nós não queremos fazer esse proselitismo político. Nós queremos trazer aqui em discussão a pauta de que, quando nós votamos aqui favoravelmente ao nosso Poder Executivo, constituindo a ele um voto de confiança, no sentido de que não tínhamos outra alternativa naquele momento a não ser algumas reduções e também fazer com que o transporte público pudesse ter continuidade. E uma das minhas palavras que eu me lembro que quando defendi até o voto favorável foi da minha preocupação a respeito de haver uma licitação e nesta licitação ser ela deserta por nós não termos empresas que pudessem abraçar essa causa. Senhoras e senhores vereadores e quem nos assiste, com todo respeito, a minha preocupação não é o transporte da Visat ou da Aviação Santa Teresa. Minha maior preocupação não é esta. A minha maior preocupação é de que a Visat não consiga, sendo ela hoje, se colocou à disposição, e é ela que está apta, vereadora Marisol, para fazer este trabalho à nossa sociedade, não entender que agora é outros tempos, é outra época, é outro formato de licitação e é outra prestação de serviço que ela precisa entregar à nossa sociedade. O problema não é a Visat e o problema também não é apenas o valor da passagem. Nós, sim, queremos que haja um trabalho, um esforço da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Executivo, juntamente com o prefeito e todos os parceiros ali do Executivo, para que nós consigamos, sim, chegar num preço de uma passagem, de uma tarifa, que realmente a nossa população possa custear. Mas a questão não é apenas essa. Nós precisamos, e eu marquei aqui alguns tópicos, do que a Visat precisa entender, do que a população tem cobrado de nós, vereadores. E eu aqui ressalto, nós estamos aqui fazendo um apelo, não é uma crítica ao Executivo, não. Estamos fazendo aqui um apelo ao Executivo de fazer com que a Visat entenda que ela tenha que cumprir em todos os critérios que foram colocados na licitação. Principalmente um deles, horário de linhas com mais flexibilidade, principalmente nos horários de pico.
aonde acontece, vereadora Marisol, as aglomerações. Então, é isso que esta empresa, que agora se colocou à disposição para fazer a prestação de serviço aos nossos usuários, precisa compreender. Nós também precisamos entender da Visat, como parceira do meio ambiente, quantos ônibus ela vai estar colocando elétricos na cidade de Caxias do Sul, até para que sirva de modelo a nossa cidade, como uma cidade que preza também pelo cuidado do meio ambiente. Isso é qualidade de vida, isso é exemplo de uma empresa que não apenas quer ter o seu subsídio, quer ganhar o seu valor, que é justo, mas entender que é necessário que nós venhamos fazer com que a nossa população tenha vontade de usar o transporte coletivo. É essa ideia que essa empresa precisa ter agora. Até porque, nesses vários anos que ela teve o privilégio de fazer o transporte público, e diga-se de passagem, em momentos muito bons, ela teve um grande faturamento. E agora é o momento dela fazer aquele contraponto, vereadora Marisol, de entender que nós estamos num momento difícil, e ela precisa dar para a população, de todos os anos que ela teve o privilégio de fazer esse transporte público, de exercer esse trabalho à sociedade, de agora, nesse momento difícil, abraçar Caxias do Sul. Dar a Caxias do Sul o que Caxias do Sul merece, na potencialidade, no trabalho, e de muitos e muitos caxienses que fazem uso do transporte público para chegar ao acesso ao seu trabalho, à sua empresa, para que ela possa se sentir, no mínimo, uma pessoa que possa dizer assim: poxa vida, eu agradeço a minha cidade, agradeço ao Poder Executivo e também a esta empresa, porque realmente ela demonstra que não está aqui apenas para ter lucro, mas para dar realmente à população que ela merece. Vereador Schalco, a sua parte. Obrigado, Fiuza. D'Ambros, desculpa, primeiro D'Ambros, depois a Vossa Excelência Schalco. Por favor, vereador D'Ambros. Obrigado pelo espaço, nobre colega Fiuza. O tema é o tema do dia, é o tema importante. Eu quero dizer o seguinte, ainda nos 13h50, eu ainda acredito que o nosso prefeito ainda vai nos surpreender, né? Vai nos surpreender e vai, alguns distanciamentos, ele vai conseguir uma tarifa menor. Eu acredito muito ainda, viu? Que venha surpresa boa aí logo adiante, né? E um outro tema que ninguém puxou aqui, mas que eu preciso me manifestar é o seguinte, ó. Nós temos 2 processos da empresa Visat contra a prefeitura, 2 ações. Quando eu falei com o secretário do Trânsito, ele me disse: olha, isso é uma questão jurídica. Bom, é uma questão jurídica, mas a Visat foi a vencedora. Ela deveria recuar, porque senão logo adiante nós vamos ter 2 ações aí que vamos ter que... Como é que nós vamos pagar a Visat? Como é que a prefeitura vai ressarcir essa diferença que foi no governo Guerra, aí, que parece que é perto, em torno de 4 milhões, mas tem mais uma outra ação que chega perto de 100 milhões. Então, nobre colega, eu penso que a empresa A nunca contrata de volta um funcionário que colocou na justiça. Então, eu acho que seria de bom senso da Visat vereador, eu vou lhe pedir desculpa por causa do tempo. Porque logo adiante nós vamos ter que desembolsar um dinheiro para pagar a Visat, e é muito dinheiro. Então, eu vou deixar registrado minha posição, de que a Visat tinha que ter recuado, sim, nessas ações que estão transcorrendo aí contra a prefeitura. Obrigado, vereador. Obrigado, nobre colega. Muito obrigado. Vereador Schalco, por gentileza. De forma rápida, obrigado, vereador Fiuza. Eu desejo que a Visat exerça um serviço de excelência na cidade, que seja reconhecida por isso,
Eu ia trazer exatamente o mesmo assunto que o D'Ambrosio trouxe agora. Eu tenho conhecimento que a ação já está tramitando, tem uma ação que já é 74 milhões, mais ou menos, que foi arbitrado, não ganhou a Visate ainda, mas a minha preocupação é que se torne isso um outro caso Manha Bosco, que venha a trazer dores de cabeça no futuro da nossa cidade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Scalco. Obrigado por você ter colocado que isso daí já é uma outra situação que, infelizmente, a gente possa ter dor de cabeça. Mas a questão agora que eu quis pautar e concluindo, senhor presidente, é essa. A Visate, então, ganhou essa licitação, é ela que vai fazer a prestação de serviço, que ela entenda que muitos vereadores dessa casa vão fazer o trabalho de fiscalização para aquilo que foi colocado e pautado na licitação. Ela tem que cumprir com aquilo que ela, então, se propôs. Muito obrigado, era isso, senhor presidente. Em declaração de líder